Pessoal, na nossa aula da semana passada, a gente começou a unidade de estatística, né? A gente falou sobre distribuição de frequências, tipos de variáveis, classificação. E hoje nós vamos ver um pouquinho de como representar isso graficamente. Não só em vestibular, Enem, vocês precisam se preocupar com interpretação de gráfico, mas também em jornais, revistas, aparece muito representação gráfica. E é importante vocês saberem lerem isso, tá? Até porque lá em geografia, biologia, também aparece gráfico. E muitas vezes, lá nas questões de vestibular do Enem, a própria resposta já se encontra no próprio gráfico. E quando a gente fala de estatística, é comum aparecer gráficos e existem diferentes tipos. O gráfico de setores, que é aquele que a gente costuma dizer gráfico de pizza, tá? Que é um círculo, as representações das porcentagens. A gente tem o gráfico de barras, que são as colunas, bem comum e bem fácil de interpretar. Temos os gráficos de barras na horizontal, que é muito semelhante ao das colunas. E o gráfico de linhas, tá? Que é bem comum em revistas, aparecer em jornal, certo? Então, vamos ver juntos sobre isso. Então, o que tem de continha para determinar o gráfico de setores? Quando a gente tem o gráfico de setores, a gente tem que dividir em fatias. Então, qual o tamanho da fatia que vai representar esse 15,65%, por exemplo? Então, a gente tem uma continha para fazer. Então, a gente sempre tem que 100%, ou seja, o círculo inteiro, é uma volta completa. Então, quantos graus são? 360 graus. E a porcentagem que a gente quer descobrir, nesse caso a conta está para a população urbana, 84,35%, está para X. É uma regra de 3, onde a gente sempre vai ter que o total é 100% em porcentagem e 360 graus em graus. Assim, a gente sabe qual o tamanho da volta da nossa fatia. Ou seja, para fazer à mão, precisa de um transferidor para construir esse gráfico, tá? Então, quanto menor a fatia, menor o grau e menor a porcentagem. Esse gráfico aqui bem fácil, segundo o Censo Demográfico de 2010, a população brasileira distribuía-se entre urbana e rural conforme a tabela. Urbana, rural. A rural só um pedacinho, por quê? 15%. E a urbana, o restante. Então, foi dividida em apenas duas categorias. Aqui está o cálculozinho para descobrir os graus da fatia da rural, 56 graus. Aqui tem outro exemplo, agora a distribuição por faixa etária. Então, aqui já muda um pouquinho, né? Temos várias fatias. Foi dividida em 6 classes. Quando a gente fala classes, é porque os dados estão divididos entre intervalos. Então, a gente tem de 0 a 14 anos e assim por diante, até chegar nos 75 anos ou mais, tá? Então, a gente também faz 100% sobre 360 graus e a porcentagem que a gente escolher calcular sobre X, para descobrir cada ângulo. Tá? As continhas aqui como exemplo para vocês. E agora tem uma tabelinha para a gente completar aqui. Então, faixa etária, a quantidade de pessoas que mudou,
que mudou? Que copiou dessa tabela aqui e a gente tem que descobrir cada porcentagem. Então, aqui vocês têm que calcular as porcentagens e os ângulos usando essa formulazinha aqui, tá? Então, eu quero que vocês façam, né? Para a gente conferir a aula que vem. E eu vou continuar explicando os próximos gráficos, tá? Até podem já fazer, vocês estão aí com um calculador acessível e tal, pessoal? Para a gente já corrigir juntos como exemplo. Pode ser. Vamos fazer já, então. Tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Enquanto isso, eu vou copiando essa tabela lá para o nosso Word, para fazermos juntos. Então, eu fiz aqui uma como exemplo para vocês, de 45 a 59 anos, para calcular a porcentagem. Então, é X sobre a quantidade de pessoas que têm 45 a 59 anos, 100% sobre o total, 190.755.799. Eu acho... Professora, Oi. no gráfico ali do exemplo 2 já tem tudo pronto. Sim, já tem as porcentagens, né? Mas os graus não. O ângulo não tem, né? Não, ângulo não. Ah, então. Não, mas é que eu quero mostrar como seria o cálculo caso não tivesse. Não, eu sei que ali no desenho dos setores tem, né? 15,86, 22,35, 26,91, 24,08. Então, isso aqui já tem lá no gráfico, só que eu estou mostrando como é que seria o cálculo. E daí o ângulo. O ângulo que a gente quer sobre a porcentagem que a gente tem, 360 graus, 100%. Passa para cá multiplicando, divide por 100, acha 57,09. Esse aqui ficou quanto de cima? O de cima ficou 80,4 graus. 4 graus. O de baixo? 57. O próximo? 28,4. E o último? 10,3. Como eu não arredondei, vai ter 0,3 graus de erro. Ah, não tem problema. Isso vai acontecer geralmente, tá? Então, ângulo, eu aconselho vocês a pôr uma casinha após a vírgula e se o próximo depois do número for maior que 5, tem que subir. Então, aqui vai ficar 80,5 e aqui 28,5. Mas eu não desconsideraria não, tá? Então, esses aqui vocês copiariam. Então, é só isso que tem de conta no gráfico de setor, além do que a gente viu na aula passada, tá? Então, preencham lá a tabelinha da apostila de vocês e vamos para o gráfico de barras. O gráfico de barras é bem tranquilo, né? A gente coloca em cada dados, aqui seria o consumo de água por pessoa em alguns países. Então, aqui tá os nomes dos países e o consumo de água deles, tá? Então, bem tranquilo, né, pessoal? Isso acredito que vocês já sabem fazer, né? É só uma revisão. Daí o gráfico de linhas também é o pontinho onde representa, nesse caso, de cada ano, mas podia ser esse aqui num gráfico de linhas. Tá? E aqui vamos resolver junto esse de gráfico de linhas, então. O de barras não tem nada para a gente resolver, é só para depois vocês lerem, tá? Então, no gráfico de linhas, a gente tem assim. O gráfico abaixo mostra a taxa média anual de desemprego no Brasil
de 2003 a 2013. O valor de cada ano é um ponto no gráfico. Esses pontos são unidos por segmentos de reta que caracterizam o gráfico de linhas ou gráfico poligonal. Então, aqui estão os anos e a taxa média de desemprego. Esse tipo de gráfico é bastante usado para mostrar como se comportam variáveis cujos valores se modificam de forma contínua no decorrer do tempo. Fazendo a leitura do gráfico anterior, é possível responder algumas perguntas como a proposta a seguir. Em quais períodos houve queda no desemprego? Então, quando que houve queda? Quando 2003 a 2005. Quando o nosso gráfico está descendo, certo? Então, vai lá, de 2003 a 2005. 2006 a 2008. 2006 a 2009. Ótimo. 2009 a 2014. Isso, exatamente. E os demais foi onde houve alta, de 2005 a 2006, porque subiu, de 2008 a 2009 e só, né? Aqui, considerando 2 anos consecutivos, quando ocorreu a maior queda no desemprego e a menor? A maior foi em 2009 a 2010, a maior queda. De quanto? Espera aí um segundinho. 1,4. 1,4. Mas olha outra reta que está bem inclinada ali. Será que não é maior? De 2004 a 2005. Dá 0,1 a mais. 11,5 menos 9,9 dá 1,5. E aqui é 1,4. Então, esse é o trecho de maior queda. E a menor queda vai ser a menor diferença, certo? Que foi de 2012 para 2013, que mudou só 0,1. Tá? Então, aqui, vamos escrever. Maior, 2004 para 2005, e foi de 1,5%. Por quê? 11,5 menos 9,9 dá 1,5. E a menor foi de 2012 para 2013, foi de 0,1%, porque 5,5 menos 5,4 dá 1%. De quantos pontos percentuais foi a queda de desemprego no período estudado? Então, basta a gente pegar do início e o fim. 12,4 menos 4,8. Então, 7,6. Quanto que dá? 7,6. 7,6. Ah, não, é pontos percentuais. Tá? Então, não tem nada muito de contas novas, vocês vão continuar trabalhando bastante com porcentagem. Aqui, esse próximo exemplo, número anual de transplantes de rins no Brasil por ano, vai ficar de tarefinha. E aqui a gente também tem os pictogramas, que são exemplos mais ilustrativos.
Em revista a gente vê muito isso com alimento, com água, como é aqui o caso, tá? Então, aqui é um desenho mais ilustrativo. Então, agora eu vou passar as atividades para vocês da apostila e mais algumas do CA para a gente trabalhar mais frequência, tá? E daí, na próxima aula, a gente vê medidas de tendência. Pessoal, alguém quer tirar alguma dúvida? Não. Tranquilo, né?